Deus tinha marcado um encontro com ele à direita do altar. E quando Zacarias viu, o texto diz que ele se espantou e, assustado, queria voltar. Sabe por quê? Porque a terra acompanhou ele até um momento. E daquele momento em diante não podia acompanhar ele mais. E quando não pode acompanhar ele mais, tem alguém lá dentro que acompanha ele quando os outros o abandonam. Tem alguém lá dentro que o acompanha quando outros não podem entrar. O que Deus está te dizendo é: a terra pode te acompanhar em alguns momentos da tua vida, mas há momentos que só Deus e você poderão ser companheiros fiéis na trajetória. Deus está dizendo: na hora que teus amigos te abandonarem, eu não irei te abandonar. Na hora que teus pais te abandonarem, eu não irei te abandonar. Na hora que tua namorada, teu namorado te abandonar, eu não irei te abandonar. Porque Deus não é igual a eles. Eles veem a dificuldade, a tradição imposta, eles voltam para trás. O teu Deus é poderoso, ele vai à tua frente, quebra a tradição e diz: eu resolvi marcar o encontro com você nesta manhã, neste lugar. Aonde a mão da terra não vai, a mão de Deus vai. É por isso que os apóstolos no livro dos Atos dizem que eles não poderiam parar de falar e pregar naquilo que eles viram e ouviram. Porque quem sabe o que viu, quem sabe o que ouviu, ninguém consegue tirar essa verdade de dentro deles. Sim, Lucas está baseando o Evangelho e o livro dos Atos nesta verdade daquilo que se viram e ouviram. Por isso, ele, como historiador, precisa começar a narrar a história da introdução de Cristo ao chegar na terra, mas ele sabe que o que o antecede é exatamente o nascimento do Batista sendo anunciado por um anjo que assistia diante de Deus, e este vai anunciar ao pai de João, Zacarias, este grandioso milagre que estava para acontecer. A Bíblia diz, e Lucas, como historiador que é, ele dá a referência do tempo dizendo: existiu no tempo de Herodes, rei, um sacerdote chamado Zacarias. Essa expressão de existiu no tempo de Herodes, ele está dando a referência, e a referência do tempo é exatamente Herodes o Grande. Este Herodes o Grande governou do período 37 a.C. até o período 4 a 3 a.C. Esse Herodes o Grande, ele era de origem idumeia. A sua descendência era uma mescla entre judeus, samaritanos e outros povos. Por isso ele não era bem aceito entre os judeus, mas ele conquista a afeição entre os judeus porque ele manda reformar o templo que estava em Jerusalém, porque ele sabia que para atrair os judeus para perto a ele, era necessário que o templo fosse reformado, e por isso ele amplia esse templo. E o templo é tão extraordinário que até os discípulos de Jesus conseguiam olhar para o templo e ver a sua grandeza, e disseram a Jesus: veja a grandeza do templo. E Jesus disse a eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, porque há pedras, Jesus permite serem quebradas e derribadas, mas a homens, Jesus está disposto a levantá-los, a restaurá-los, a colocá-los de pé outra vez. Por isso não importa se você entrou aqui de pé ou caído, Jesus sempre tem uma mão poderosa estendida sobre a sua vida para te colocar de pé e te sustentar de pé. Sim, esta é a ideia do Herodes de reformar o templo, de colocar a suntuosidade de todo esse templo. Claro que Herodes é colocado no trono estrategicamente por Roma, porque os romanos sabiam da história que os macabeus se revoltaram contra o governo da Seleucida, e quando eles colocaram essa insurreição, eles conquistaram poderio. Então Roma, para manter a paz em Jerusalém e não ter nenhuma insurreição, eles vão colocar este homem para que ele possa continuar modelando os judeus em paz. A ideia do Herodes é essa: para eu manter paz,
eu preciso atrair os judeus, então para atraí-los eu vou reformar esse templo. Perceba que a influência nos dias que o Zacarias vai exercer o ministério sacerdotal vai partir desse pressuposto, porque o Herodes, para ele ter a afeição não apenas em reformar o templo, ele também vai ordenar quem deveria ser o sumo sacerdote da época, porque o Herodes sabe que o mais alto e dignatário da religião judaica é o sumo sacerdote. Os judeus olham para ele como a maior referência que estava entre eles, então ele vai escolher quem é do seu partidarismo para colocar e ser o sumo sacerdote da época. Perceba que no capítulo 3, quando João Batista, a palavra o alcança no deserto, havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Pela lógica que Deus destinou pela lei, só deveria ter apenas um sumo sacerdote. Mas veja que a influência da época é uma influência que vem de Herodes, de tal modo que ele vai colocar no lugar e nessa cadeira quem ele quer. Então, a lógica do sumo sacerdote já não é mais destinada pela vontade de Deus em colocar. A lógica é que a vontade que prevalece é a vontade de Herodes. Mas quem é que manda em Herodes? É Roma. Então Roma manda em Herodes, Herodes manda no sumo sacerdote, o sumo sacerdote manda no templo e o templo manda no povo. Então a influência que há nestes dias é uma influência mundana, é uma influência romana, é uma influência em que o imperador é quem está por detrás de cada coisa que era orquestrada dentro deste templo. Enquanto o templo está vivendo essa influência romana, o texto diz que há um homem por nome Zacarias, ele é da ordem de Abias. A ordem de Abias era a 24ª ordem que Davi organizou ainda nos seus dias de adoração. Abias era a referência dentre uma dessas 24 ordens. Não apenas isso, porque ele se casa com Isabel, que é filha de Arão, descendente de Arão. Logicamente, estamos falando de uma família sacerdotal. E agora Lucas ele vai dar a descrição de como é que esses homens, de como esse homem e essa família vai viver diante de Deus, dizendo que ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente nos mandamentos e preceitos do Senhor. Essa expressão de viver irrepreensivelmente é de alguém que conseguiu se destacar por causa da justiça empregada dentro dele. Então a lógica é essa: Zacarias é alguém que não apenas consulta a Torá, não apenas consulta livros poéticos e históricos. Zacarias é alguém que a palavra da lei deixou de ser apenas epígrafe em papiros e conseguiu conquistá-lo por dentro e influenciá-lo tanto que agora ele não vive do jeito que quer. Agora ele vive pela ótica da lei da palavra, porque a palavra está impregnada dentro dele. A palavra está dentro dos seus ossos e do seu corpo, de tal modo que ele não pode negociar. E não é só ele não, é a mulher dele, é uma família que vive pela palavra, que pratica a palavra, que fala a palavra, que anda de acordo com a palavra. Então percebe que aqui existe duas visões. A primeira, quem vive no templo é influenciado por Roma, mas Zacarias não é alguém que está dizendo eu vou ser influenciado por Roma, não. Eu sou alguém que vivo pela palavra, influenciado pela palavra, respiro o poder da palavra. E quem vive a palavra não é o mundo que dita a forma como ele deve viver. Quem vive a palavra não é influenciado pela lógica do que Roma dita. Roma diz, você pode namorar e fazer sexo sem casar. Roma diz, você pode passar a perna em alguém, mas o Zacarias é alguém que vive a palavra, e quem vive a palavra honra o Deus da palavra. Eu não faço o que quero, eu não vou para onde eu quero, eu não falo o que eu quero, eu não mando do jeito que eu quero. É a palavra que manda, é a palavra que ordena, é a palavra que diz alguma coisa. Quem crê na palavra de Deus aqui nessa manhã?
Zacarias está vivendo sob a influência da palavra. E já que ele está vivendo sob a influência dessa palavra, ele vai se modelar de acordo com essa palavra. É interessante, porque o Zacarias, junto com a sua mulher, eles vão ter algumas dificuldades. E essa dificuldade, ela é registrada no próprio texto, porque diz que mesmo que eles são velhos e não têm filhos, porque Isabel era estéril. Só que eu achei interessante que o Zacarias, mesmo com a esterilidade dentro de casa, ele continua vivendo para honrar o poder da palavra. O Zacarias, ele enfrenta pelo menos 3 crises nos seus dias, e as crises são tanto externas como internas. A primeira crise que o Zacarias enfrenta na sua vida é uma crise de silêncio. É interessante porque o texto dá a indicativa de que eles são avançados em idade. Então, quando nós lemos isso, na nossa lógica, pelo menos eu tinha essa concepção de que já que Zacarias é avançado em idade, muito provavelmente ele tinha de 69, 70, 80 anos a 90 anos de idade. Só que o Zacarias estava exercendo o ministério sacerdotal. Pelo que Deus deixou registrado na lei a Moisés, Números 4 e Números 8, o sacerdote que descendia diretamente de Arão, ele deveria começar o ministério sacerdotal aos 30 e encerrar aos 50. Então, ele deveria exercer o ministério de 20 anos. Se o Zacarias é avançado em idade, ele está abaixo desse topo de 50 anos, porque ele também pode exercer o ministério sacerdotal. Se não fosse assim, ele já teria pendurado a chuteira, se aposentado e estaria dentro de casa vivendo jubilado com a sua mulher. Mas ele está avançado em idade e está exercendo o seu ministério. O Zacarias vai enfrentar a primeira crise, que é uma crise de silêncio de Deus. Pela lógica do que nós aprendemos ao longo dos anos, pelo que muitos pregadores e ensinadores nos deram, é de que Deus havia se calado. Desde o livro de Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, até o período em que Deus quebra o silêncio através do anjo, falando com Zacarias, é um período de aproximadamente 400 anos. Nesse intervalo de tempo, do período intertestamentário, Deus se calou, não falando por profeta, como sacerdote, não falando por Urim, Tumim, sonho, visão. Só que essa lógica, ela está um pouco equivocada, porque o pastor César Moisés, em um dos seus livros com a sua filha Séforas, ele diz de que Deus nunca se calou, e isso ele comprova, dizendo que em Lucas 2, quando Simeão recebe o menino no seu braço, o Senhor já havia falado com ele: vai para o templo, porque você não vai morrer sem antes ver a esperança de Israel. Então Deus sempre falou, Deus sempre esteve falando. Só que o Zacarias está enfrentando uma crise de silêncio, e essa crise ela é interna, é do Zacarias com Deus, porque o texto diz de que ele está orando ao Senhor e Deus não respondeu. Só respondeu no dia que Deus marcou um encontro com ele, dizendo através do anjo: não temas, a tua oração foi ouvida e a tua mulher vai dar luz a um filho. Então o Zacarias está servindo o ministério sacerdotal com a crise do silêncio. Ele ora e Deus não responde, ele fala e Deus não sinaliza nada, ele vai para o altar e Deus não demonstra a sua palavra. Se o Zacarias está vivendo essa crise, e essa crise está relacionada à sua mulher gerar ou não, o Zacarias não se casou com 30 anos, o Zacarias se casou muito antes, porque pela lei judaica, aos 13 anos de idade eles poderiam se casar. Então Zacarias casou novo, viu que a mulher não pode gerar, está clamando no altar, mas já quando ele está terminando o ministério, é que Deus vai dar uma resposta para ele: a tua oração foi ouvida. Ele está percebendo que Deus está em silêncio, mas ele mesmo assim vai para o altar. Deus está em silêncio, mas mesmo assim ele foi para o lugar da oração. Quem olha para Zacarias pode pensar: rapaz, tu é muito besta, tu é bobo demais, vai servir a Deus enquanto Deus está em silêncio, vai viver pela palavra enquanto Deus está em silêncio, vai fazer o que a palavra te ordena enquanto Deus está em silêncio. O Zacarias vai viver todos os dias diante de Deus, como que dizendo assim: eu não sirvo a Deus se ele fizer, eu não sirvo a Deus se ele trabalhar,
Eu não sirvo a Deus se Ele falar. Eu não sirvo a Deus se Ele operar. Se Ele fizer ou não fizer, eu vou para o altar, vou adorar do mesmo jeito, vou cantar do mesmo jeito, vou pregar do mesmo jeito, porque eu não sirvo a Ele pelo que Ele faz, eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Ele é grande e poderoso e está aqui nessa manhã e está lhe dizendo: o teu silêncio será quebrado, porque eu sou o Deus que marca o encontro com você neste lugar. Zacarias tem silêncio de Deus a ele. Só que ele, percebendo que o silêncio de alguém que poderia lhe dizer: você vai viver dessa forma no altar enquanto Deus está calado, vou fazer o que Deus quer. A segunda crise que o Zacarias enfrenta é a crise na adoração. Pelo que Lucas diz no capítulo 19, versículo 45, Jesus entra no templo e ele vira as mesas dos cambiadores e dos cambistas. É interessante essa nota, porque isso só está acontecendo porque Roma influencia Herodes, Herodes influencia o sacerdócio e o sacerdócio vai influenciar o templo. Qual foi a lógica que o sumo sacerdote teve para angariar recursos para ele? Ele resolveu influenciar o templo de tal modo que o próprio templo tinha uma moeda templária. Isso implica dizer que a moeda do lado de fora, seja dracma, estáter e ou denário ou outras moedas, não poderia entrar no templo sem antes passar pelo câmbio, porque o sacerdócio havia colocado uma lei ali local de que a oferta que Deus destinou, dizendo a Moisés: Moisés, todo mundo vai aparecer diante de mim com uma oferta vindo de casa. Agora não precisa mais trazer oferta de casa. Chega no templo e vai comprar oferta no templo pronta. É isso que Jesus reprova: oferta pronta e que não é trazida de casa. Porque pela lei Deus falou a Moisés: vai criar oferta dentro de casa. Como é que eu vou criar oferta dentro de casa? Eu vou alimentar a oferta dentro de casa. Eu vou fazer o cordeiro crescer dentro de casa. Eu vou fazer o cordeiro aumentar dentro de casa. Ele vai se robustecer dentro de casa. Ele vai crescer aqui dentro de casa. E no dia da entrega, você vai colocar ele debaixo do braço, vai chegar diante do altar, vai colocar no altar para ser esquartejado e a oferta vai ser consumada. Mas eles não querem mais alimentar a oferta dentro de casa, não quer fazer a oferta crescer dentro de casa, quer chegar no templo e a oferta está pronta. É o que Jesus está reprovando, porque na lógica nós não devemos chegar aqui e já está tudo pronto. A gente deve alimentar e começar dentro de casa. Dentro de casa tem que ter glória, dentro de casa tem que orar, dentro de casa tem que santificar, dentro de casa precisa ter altar, porque você só vai entregar aqui o que você trouxe da sua casa. Aí eu quero te perguntar, o Madenac, o que você trouxe de casa hoje? Você quer chegar aqui e ver tudo pronto? Você quer chegar aqui e ver o ministério de louvor cantando perfeitamente? Você quer chegar aqui e ver o pregador dar muita informação que você nunca ouviu? Você quer chegar aqui e ver a glória descendo? Mas a pergunta é: e você trouxe o que de casa? Porque quem trouxe de casa, ele não espera a banda tocar. Quem trouxe de casa, ele não espera o pregador aumentar a voz. Quem trouxe de casa, ele já veio adorando, dizendo: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é extra. Quem trouxe de casa aí hoje? Quem? A terceira crise não é externa, a terceira é interna, porque a mulher dele é estéril. A esterilidade na cultura judaica, ela é vista como maldição. Por quê? Porque tem duas vertentes. A primeira, essa casa está em pecado. A segunda, essa família não tem favor de Deus. Irmão, como alguém está em pecado quando na verdade ele está vivendo diante da palavra e do altar?
Porque quem está de fora mede quem está diante de Deus e se ele é aprovado, se ele frutificar em alguma coisa. Mas o tempo da frutificação não depende dele. O tempo da frutificação depende daquele que manda nas estações do tempo e das eras. Porque se fosse pelo Zacarias, talvez no primeiro ano de casado ele já tinha frutificado com a mulher. Mas o negócio ali é a mão de Deus entrar para fazer aparecer o fruto. Lá vai para quem quer dar glória a Deus. Se Deus fechar, ninguém pode abrir. Se Deus colocar uma trava, ninguém vai conseguir arrancar. Se você perceber que Deus fechou, não adianta correr de um lado para o outro. Fechou e está fechado, mas não vai para você dar glória. Se Deus resolver abrir alguma coisa ao teu respeito, pode tentar fechar de onde quiser, pode tentar acabar de onde quiser. O Deus que resolveu abrir a porta está dizendo: a minha água vai fazer o fruto aparecer aí. Então o Zacarias está vivendo a crise interna, porque alguém olha para a casa e diz: essa casa está em pecado e não tem favor. Ele vai vivendo a sua vida e servindo a Deus no altar, até que, exercendo ele o ministério, pela lógica dada pelos historiadores, era impossível um homem receber a oportunidade de ministrar o incenso 2 vezes na vida do ministério. Porque eram tantos sacerdotes em todas as regiões, que só dava para exercer uma única vez o sacerdócio, como alguém que ia oferecer um incenso. Naquele dia a reunião se juntou, a fila se organizou, e na hora que lançaram a sorte, caiu na cabeça do Zacarias. E alguém está dizendo: é sorte ele receber a oportunidade. Para eles é sorte. Mas para o Zacarias que está vivendo no altar em santidade diante de Deus, e percebendo que precisa do favor de Deus, não é sorte, é graça, misericórdia e uma agenda que o Todo-Poderoso resolveu marcar com ele. Lá vai para você, tá? Alguém vai dizer: foi sorte o que aconteceu com ela. Ele se tornou um advogado porque ele teve sorte. Ela se tornou uma engenheira porque foi sorte. Ele alcançou uma família abençoada porque foi sorte. Ele entrou nesse projeto porque foi sorte. Para ele será sorte. Mas para você que está no altar, Deus está dizendo: não existe sorte, existe a minha vontade. E a minha vontade vai entrar na terra. E eu estou marcando uma agenda com você, porque eu vou quebrar silêncio para falar. Eu vou quebrar esterilidade para mostrar que eu sou Deus. Porque para você e os homens é sorte. Para quem vive no altar, não é sorte. Para quem vive no altar, é o Deus que ordena sobre todas as coisas, te levando para um propósito maior. Ele vai entrar. E eu preciso ser muito objetivo no que eu estou falando. Eu percebo que vocês são muito novos. Eu preciso ser muito objetivo no que eu estou falando. O Zacarias vai entrar e ele entra com a tradição em volta. Qual era a tradição? A tradição é que os homens sacerdotes e a multidão ficavam do lado de fora. O Zacarias deveria entrar acompanhado de 4 companheiros. Um levava a botija de incenso. O outro levava uma lamparina na mão. O outro levava as vestes ajudando Zacarias. E o outro só ia para acompanhar mesmo. Só que em dado momento dentro do templo, todos 4 voltavam para trás. E só ele deveria continuar até o final para oferecer o incenso. Quando ele chegava no final, estava diante do altar do incenso. A tradição é essa: o povo fica todo do lado de fora. O Zacarias representa, e é coisa de segundos,
em que ele oferece o incenso e volta para o lado de fora. Mas aquele dia a tradição foi quebrada. Porque todo mundo está do lado de fora com expectativa. Ele vai aparecer agora. Passou a expectativa porque o Zacarias não apareceu. Porque quando os amigos dele resolveram voltar para trás pela tradição, aonde o médico não vai, Deus vai. Aonde os colegas não vão, Deus vai. E está te dizendo hoje: eu irei com você até o final. Quando Zacarias vê, ele teme, quer voltar. Só que querendo ele voltar, o anjo diz: não temas. Essa expressão não temas do grego ali é uma ideia de alguém que continua crendo. Você lembra das 3 crises que ele enfrenta? Primeira crise, silêncio. Segunda, adoração. Terceira, esterilidade. Aí o anjo diz assim: continue crendo. Que pela lógica, quando o espanto acontece, é o Zacarias parar de crer no que cria. Mas o anjo estava dizendo a ele: continue crendo. Continue crendo mesmo que o silêncio prevaleça. Continue crendo mesmo que a adoração esteja corrompida. Continue crendo mesmo que a tua casa esteja em esterilidade e você pense que Deus te abandonou. Deus está dizendo: continue crendo. Não é hora de voltar atrás, é hora de continuar crendo. Não é hora de abandonar o altar do Deus que te chamou. É hora de você se apegar ainda mais e continuar crendo. Porque Deus está dizendo: o que eu estou fazendo é maior do que o que você pensa. O que eu estou trabalhando, o teu coração não conseguiu imaginar e ver. Mas eu estou fazendo coisas maiores que tu ainda não viu. Eu estou fazendo coisas melhores que tu ainda não alcançou. Continue crendo mesmo que o silêncio esteja, porque a qualquer hora dessa Deus fala com você. Continue crendo mesmo que a adoração esteja corrompida, porque Deus está te chamando para ser verdadeiro adorador. Continue crendo mesmo que a esterilidade tenha tomado a tua casa, as portas se fecharam. Deus está te dizendo: continue crendo, porque eu estou vendo a tua fidelidade no meu altar. Eu estou vendo a tua vida na minha presença. E a qualquer hora dessa eu entro para resolver o problema. Eu entro para dar um basta na situação. Eu entro para dizer que aqui sou eu que mando, ordeno, e todo mundo precisa obedecer a minha palavra.
Quando Zacarias ouve, você conhece o texto, e eu só te lembro que ele ficou tão espantado que ele não consegue crer. Nós somos velhos. A perspectiva era quando a gente casou. Agora não tem mais jeito. Só que o Deus que está se revelando para ele é o Deus de Abraão, que pega do ventre amortecido da Sara e faz frutificar o menino como um útero novo de criança. Você já percebeu que a promessa nunca condiz com a realidade? A promessa é algo tão fora da nossa lógica que a Sara ri quando ouve a promessa. Rapaz, eu depois de velho vou dar de beber para esse velho. Vou nada. Tem condição não. Você riu. Mas por um espaço de tempo de vida, tu vai abraçar o menino. Quando o tempo chega, a casa que era silenciosa dos velhos recebeu um barulho do choro do menino dentro dela. Deus está dizendo, vai ter choro de menino dentro da tua casa. Eu vou simplificar para o jovem, né, e adolescente. Fica tranquilo que Deus não vai te dar filho agora. Mas o que Deus está dizendo é, a minha promessa é que eu vou fazer você rir tanto com o barulho que eu estou proporcionando à tua casa. Na tua casa vai ter festa outra vez. Se você crê no que Deus está te dizendo hoje, Ele está dizendo, eu irei fazer alguém rir da promessa, mas no meu tempo eu vou fazer acontecer, porque eu sou o dono da promessa. Vai ter choro lá dentro, vai ter barulho lá dentro, você vai se alegrar. Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu não esqueci do que eu falei com você. Eu não esqueci da promessa que eu liberei sobre a tua vida e a tua casa. No meu tempo eu vou fazer acontecer, porque Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. Ele liberou uma palavra ao teu respeito e vai acontecer. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Sabe o que é eu velo? Eu estou vigiando a minha palavra. Eu liberei, e como as estações do tempo se passam, e a árvore da amendoeira é a primeira a aparecer os frutos, eu estou velando a minha palavra nas estações. Ó Deus, o inverno chegou, eu continuo olhando a minha palavra. Ó Deus, a frieza chegou e eu quero abandonar, eu continuo velando pela minha palavra. Ó Deus, o outono está aparecendo, eu continuo velando pela minha palavra. Ó Deus, a primavera chegou a hora de frutificar, eu estou velando a minha palavra. O que Deus está dizendo é, pode passar qualquer estação que for, eu estou velando pela minha palavra. Vai acontecer, vai acontecer. Só para mexer com vocês estão muito quietinhos. Olha para o jovem que está do seu lado, pega na mão dele. Mas olha com cara de profeta. Como é que é cara de profeta? Você fecha a sobrancelha assim, olha dentro do olho dele e libera uma palavra de profecia para ele. Vai acontecer. Fala com ele. Alguém falou que não ia acontecer. Fala. Mas Deus está te dizendo hoje, vai acontecer. Se prepare, porque Deus vai te levantar como profeta para essa geração.
Se prepare, porque Deus vai te encher de autoridade para você cantar e demônios irem embora. Se prepare, porque Deus vai encher a tua boca de autoridade para você pregar. Dá licença aqui, pastor. Ele não é homem para mentir, ele não é filho de homem para se arrepender. Há uma palavra liberada sobre a tua cabeça, e a palavra é: vai acontecer. Alguém não vai querer, alguém vai se opor, alguém vai dizer: mais ele, alguém vai dizer: mas como? Não tente explicar nada. A palavra liberada sobre a tua cabeça é: eu vou fazer. Eu estou vigiando a minha palavra, e através de você eu curarei outros, através de você eu levantarei outros. Nessa manhã o Senhor está te separando para o altar dele e está lhe dizendo: te preocupa com a minha glória, que a minha glória te preocupará contigo. A glória de Deus vai encher a tua mente, a glória de Deus vai encher a tua boca, porque o que Deus está querendo é aqueles que não falem apenas para agradar a plateia. O que Deus está querendo é aqueles que falem o que o Espírito expressamente diz. E Deus te diz: eu te encho de autoridade e ousadia para falar a minha palavra. Ah, você só não deu glória porque não é você, né? Mas a glória está aqui e está dizendo: eu te encho agora, eu te encho agora, eu te encho agora. Não é porque eu participava de manhã com Deus, tinha que ser desse jeito. Se não fosse, não era manhã com Deus. Há um peso da glória de Deus descendo sobre nós. E esse peso da glória está sendo liberado sobre nós, porque Deus está dizendo: você não veio aqui porque era uma agenda que o líder marcou, o pastor marcou. Você veio aqui porque eu resolvi marcar o encontro com você. E o encontro que Deus marcou com você é porque Ele quer te lembrar uma promessa que foi liberada. E a promessa que foi liberada não cairá por terra, porque o Deus que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia que Ele se manifestar. Se prepare, porque tem capacidade de Deus chegando para a tua vida. Se prepare, porque tem capacidade de Deus chegando para o teu ministério. Orecama nascene voxeri candarabia, oremacandura macele maramaio xeri candarabia. Tem dom de Deus descendo sobre a tua vida nesta hora, e o Senhor está dizendo: o dom é a minha capacidade de fazer você fazer o que não poderia fazer. Alguém dirá: como aconteceu? Foi a mão de Deus, foi o dom de Deus, foi o poder de Deus. Receba nesta hora o dom de Deus para te capacitar. O teu ministério será capacitado. Alguém para cantar? Alguém para cantar? Nathalie, vem aqui. Se coloque de pé. Eu tenho 4 minutos e eu encerro agora, dizendo que quando o anjo se manifestou para o Zacarias não acreditou. E por ele não acreditar, o que é que o anjo fez? Mandou ele ficar mudo. E daquele dia em diante Zacarias se calou até o dia em que a promessa aconteceu. Sabe por quê? Porque se Deus deixar você com a boca aberta, você vai estragar a promessa.
E Deus está te dizendo hoje não é o dia que eu abro a tua boca. Hoje é o dia que eu vou fechar a tua boca diante da promessa. Porque o que eu tenho para fazer, se você ficar contando, você vai estragar o que eu tenho com você. Mas a partir de hoje você vai guardar tudo no teu coração. E você vai viver a plenitude da promessa que Deus está liberando sobre a tua vida. Quando ele falou a Zacarias, o anjo liberou uma palavra: quando acontecer, os homens se alegrarão e irão ter felicidade do prazer produzida no coração. Você lembra qual eram as duas coisas que os homens pensavam de Zacarias? A casa dele está em pecado e tem maldição lá dentro. Mas o anjo, quando está resolvendo mudar o Zacarias e cumprir a promessa, Deus resolveu mudar também o que os homens falavam a respeito de Zacarias. Agora já não é casa de pecado, agora já não é casa maldita, agora é casa da promessa. Então tem felicidade, tem prazer. O que Deus está dizendo é: eu vou mudar o que dizem a teu respeito, eu vou mudar o que dizem a respeito da tua vida, eu vou mudar o que dizem a respeito da tua casa. Estão dizendo que na tua casa só tem maconheiro, mas Deus vai mudar. Estão dizendo que na tua casa só tem prostituta, mas Deus vai mudar. Na tua casa estão dizendo que ninguém resolveu nada, mas Deus está dizendo: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o que dizem a teu respeito. Agora não vai ser maconheiro, mas é profeta. Agora já não vai ser usuário, mas será alguém que eu vou encher da minha glória. Levante a mão e receba a palavra de Deus liberada. Quero chamar a juventude para vir aqui para frente do altar. Nathalie e as irmãs vão cantar. Você vai abraçar o jovem, a jovem. Menino com menino é melhor, menina com menino. Você vai abraçar o seu companheiro. Aqui, ó, ele está sozinho, vai ali, ó.